Olá, na nossa última reunião, na nossa última aula, nós estávamos analisando a definição legal do que seja tributo. E eu estava vendo com vocês o artigo terceiro do CTN. E eu dei toda a discussão envolvendo dação em pagamento, né? Nós vimos o que significa essa definição quando o artigo terceiro menciona algo que possa ser convertido em pecúnia, em dinheiro. Então, hoje nós vamos continuar a analisar o artigo terceiro, relembrar a definição prevista no artigo terceiro. Ele diz: prestação pecuniária compulsória, ou seja, é, o tributo ele é sempre uma prestação compulsória. Você não tem nenhum tipo de opção, de discricionariedade para poder decidir se você vai ou não pagar o tributo, né? É uma prestação que é compulsória. Você não tem escolha. Você, como contribuinte, não pode dizer, eu não quero pagar esse valor, estou achando ele muito caro. Né? Não há essa possibilidade. Claro, você pode discutir em juízo, mas é uma prestação que é compulsória, é obrigatória. E a definição ela continua, né? Ela diz que não constitua sanção de ato ilícito. Esse é um ponto extremamente importante. Por quê? Tributo não se confunde com penalidade, com multa. Eles têm objetivos diversos. Quando você está diante de um tributo, a finalidade é arrecadar, é você, aquele ente, obter recursos para atender a atividade, as suas atribuições constitucionais, né? Aquilo que está previsto na Constituição como sua atribuição, como sua competência. Então, a finalidade do tributo é essa. Se você tiver uma arrecadação tão elevada que ela passe a ser sentida como penalidade, aquele tributo se desvirtua. E aí o tributo vai ter um caráter confiscatório, como nós já estudamos aqui. Toda vez que você tem um desvirtuamento do instituto, você vai ter uma inconstitucionalidade nele, porque ele passa a ser confiscatório. A multa, por outro lado, ela visa estimular as pessoas a cumprirem a lei ou desestimulá-las a descumprir. Então, na verdade, se você tiver às vezes um valor tão irrisório, né, ninguém acaba cumprindo aquela norma. Mas ao mesmo tempo, elas não podem ser excessivas, senão elas acabam tendo por objetivo arrecadar. E a finalidade da multa não é essa, né? Então é por isso que o tributo, e aí a multa, quando ela se desfigura, né, ela se torna confiscatória. Vocês lembram que eu mencionei proporcionalidade, razoabilidade, né? Porque senão você tem um desvirtuamento. E aí, no momento que os dois institutos se são desvirtuados, elas passam a ser inconstitucionais, tá? Então, o artigo terceiro ele é muito claro. Sanção de ato ilícito não pode ser tributo. O tributo não tem essa finalidade. Se você quer sancionar uma ilicitude a alguém que violou uma norma, você deve aplicar uma penalidade, uma multa. O artigo terceiro ele continua. Prevista, instituída em lei, né? Nós já estudamos aqui o princípio da legalidade tributária, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eu acho, por isso que eu disse para vocês que isso é uma definição e não um conceito, né, propriamente dito. O que que é uma atividade plenamente vinculada? Então, a gente tem uma atividade mais ou menos vinculada? Não existe isso, né? Que eu acho que aqui foi para deixar bem claro que não tem discricionariedade nenhuma, seja do contribuinte pagar, seja da autoridade fazendária lançar. Essa atividade administrativa vinculada é o lançamento. Como regra, nós vamos ver que os créditos são constituídos pelo lançamento. Então, você vai, não é sempre, né? A jurisprudência temperou essa regra, mas, como regra, essa atividade administrativa vinculada é o lançamento, ok? Artigo 4º do CTN. E aí nós já vamos para o campo das espécies tributárias. Ele diz: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-lo. Primeiro ponto que eu queria destacar
Isso já caiu em concurso de múltipla escolha, então é importante que a gente tenha isso em mente. Esse artigo 4º, caput, ele é considerado por uma boa parte da doutrina como não recepcionado pela Constituição de 88. Ou pelo menos a doutrina menciona que nós temos que fazer uma interpretação conforme a Constituição. Então, quem não o considera revogado, entende que ele deve ser interpretado. Por quê? Até em razão do que está no artigo 5º do CTN. O artigo 5º diz assim: os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, vamos entender o quarto e o quinto. O quinto, com certeza, foi revogado, tá? O quinto, não tenha dúvida nenhuma que foi. Eu não tenho só essas três espécies tributárias. Mas é importante que vocês entendam o CTN e o motivo dessa discussão. O CTN, ele é de 66 e vigorava a emenda constitucional 18 de 65. E o que acontece? Naquela época, eu só tinha três espécies tributárias: impostos, taxas e contribuições de melhoria. E essas três espécies tributárias, elas são definidas pelo fato gerador. É por isso que o quarto diz que o que caracteriza, o que define é o fato gerador. Para imposto, taxa e contribuição de melhoria, isso é verdade. É verdade até hoje. Mas, com a Constituição de 88, nós não temos só mais três espécies tributárias. É por isso que o artigo 5º, inquestionavelmente, foi revogado. Porque, pela posição do Supremo Tribunal Federal, nós temos cinco espécies tributárias. Né? Cinco. É uma classificação com equipartite. Eu tenho cinco espécies tributárias: impostos, taxas e contribuições de melhoria, já existiam. E eu tenho contribuições parafiscais ou contribuições especiais e o empréstimo compulsório. Se vocês forem ler o CTN, a gente vai tratar desses artigos aqui. Vocês vão perceber que o CTN não trata o empréstimo compulsório, apesar de ter regras sobre ele, e as contribuições especiais, e eles não tratam das contribuições parafiscais. Porque na época do CTN eles não tinham natureza tributária, né? Eles não eram espécies tributárias. A Constituição de 88 trouxe para o campo tributário essas duas outras espécies. Basta vocês verem aonde estão, né, onde está o empréstimo compulsório, que é o artigo 148, e onde estão as contribuições parafiscais, que é o artigo 149, na Constituição Federal de 88. Né? Se vocês abrirem a Constituição, o 148 e o 149, que são, respectivamente, empréstimo compulsório e as contribuições parafiscais, eles estão exatamente no capítulo do sistema tributário nacional. Então, a Constituição de 88 trouxe de forma inquestionável para o campo tributário essas duas espécies. Por isso é que eu tenho cinco espécies. Quando veio o 149A, que era a contribuição de iluminação pública, alguns autores defenderam que a COSIP era uma sexta espécie. Na verdade, ela não é uma sexta espécie. Ela é uma contribuição parafiscal, mas é uma contribuição sui generis, né? O que você não enquadra é sui generis. Mas ela está no 149, exatamente porque ela foi criada para ser uma contribuição especial ou parafiscal. Tá? Então, assim, hoje, não há dúvida que ao definirmos cinco espécies tributárias, o caput do artigo 4º já não é mais uma verdade. Por quê? Porque para a contribuição especial, para a contribuição parafiscal ou para o empréstimo compulsório, o fato gerador não é suficiente para a definição da espécie. E aí eu vou dar exemplos para vocês entenderem isso, para não ficar algo meramente teórico. Vamos pensar na contribuição sobre o lucro líquido e o imposto de renda de pessoa jurídica. O fato gerador dos dois é muito parecido, né? Tanto da contribuição sobre o lucro líquido quanto o imposto de renda pessoa jurídica, você tem um fato gerador muito parecido. E aí, se você olhar só para o fato gerador, só para a base de cálculo, só para os elementos daquele fato gerador, você não consegue diferenciar um da outra, uma espécie da outra.
Então, o que está no quarto não vale para as contribuições para fiscais ou especiais, né? Porque você precisa de um plus. Como é que você vai saber se é imposto ou contribuição? A destinação econômica. Imposto, nós vamos ver que é não vinculado, é um tributo, é uma espécie tributária não vinculada. As contribuições são vinculadas, né? As contribuições são vinculadas até nesse conceito, né? Elas são criadas para financiar algo. Você tem uma destinação específica. O que identifica uma contribuição para fiscal especial é a destinação específica. Então, como é que você vai saber se aquilo ali imposto de renda de pessoa jurídica ou contribuição sobre o lucro líquido? É porque a contribuição, ela financia a Seguridade Social. Tudo que você arrecada vai para a Seguridade Social. O imposto não. Então, o fato gerador não é mais suficiente para a definição, não em relação a essas duas outras espécies. Ficou claro? Por isso que tem autores que acham que o caput do quarto não foi recepcionado, porque ele não vale mais para todas as espécies tributárias. Ele vale para três, mas não para as cinco. Tá? E empréstimo compulsório é a mesma coisa. Então, por exemplo, nós tivemos casos de empréstimos compulsórios que incidiram sobre venda de veículos, de combustíveis. Venda de veículos e combustível também também é fato gerador de ICMS. Como é que você vai, só olhando o fato gerador, venda de combustível, você vai saber se é empréstimo compulsório ou imposto? O fato gerador não é suficiente. O que vai diferenciar é porque o empréstimo compulsório vai ser restituído, o imposto não. Então, o fato gerador não é mais suficiente. Né? Para empréstimo compulsório, que você depois vai ter que restituir o que você cobrou. Né? Então, eu tenho um plus. Tá? Então, o simples fato gerador não é mais suficiente. E aí vamos ver os dois incisos do quarto. Ele diz: também é irrelevante para qualificar a espécie tributária, inciso 1, a denominação e demais características formais adotadas pela lei. Esse inciso 1 ainda está em vigor, ainda é verdade, é muito citado ainda. Não importa o nome que a lei dá. Não é porque a lei chamou de taxa que é uma taxa. Você vai ter que verificar a natureza. Quantas taxas foram consideradas inconstitucionais por não atenderem, né, não estarem presentes os seus requisitos, né, os seus fatos geradores? Então, na verdade, o nome não é tão relevante. Não é porque você chamou de contribuição que é contribuição, pode ser um imposto. Né? Não tem destinação específica, ele é um imposto. Então, a verdade é que o inciso 1 ainda é verdadeiro. Já o inciso 2 também tem o mesmo problema do caput. Ele só se aplica para imposto, taxa e contribuição de melhoria, para aqueles que eram tributos na época do CTN. Então vamos ler o inciso 2. Sendo irrelevante para qualificá-la, 2. A destinação legal do produto da sua arrecadação. E aqui é algo interessante. Às vezes a gente vai dizer, então foi revogado. Tem autores que dizem, já caiu até múltipla escolha dizendo que esse artigo foi revogado, esse inciso foi revogado e a resposta foi dada como correta. Mas a gente tem que entender isso. Por quê? Por que que em relação ao imposto, taxa e contribuição de melhoria, a destinação legal do produto da sua arrecadação não tem tão relevância? Porque a verdade é que a destinação legal no que você gasta, isso interessa primordialmente ao direito financeiro e não ao direito tributário. Tem algumas discussões, isso cai muito em PGM e PGE, que geralmente contribuições, tá? E aí o que é contribuições especiais ou parafiscais? Isso é uma questão que cai muito com iluminação pública, tem muita discussão para município. O que acontece? Uma coisa é a relação tributária. Como você pode cobrar do contribuinte aquela contribuição? Se você instituiu a contribuição de uma forma que atenda, né, ao que é uma contribuição. Então, você tem lá destinação específica, você vai destinar o produto da renda para iluminação pública. Nós já vimos que a reforma permitiu até para você utilizar, para você financiar câmeras, né, de segurança. E aí você veja, isso é destinação legal.
Isso tem relevância? Tem. Para a contribuição? Tem. Se você não tiver identificado na lei qual é a destinação específica, aquilo não é contribuição. Agora, vejam a diferença. Se você desviou aquele recurso, a discussão não é tributária. Eu não posso dizer assim, então eu não vou mais cobrar do contribuinte porque o administrador desviou o recurso. Não. O tributo foi criado de acordo com o princípio da legalidade, com o arcabouço constitucional, atende ao que é uma contribuição. Então, do contribuinte você pode cobrar. A discussão é diferente. Se houve um desvio do recurso pelo administrador, a discussão é financeira. Ele gastou em algo que a lei não autoriza. Isso é uma discussão financeira. Ele está sujeito à lei de responsabilidade fiscal, inclusive a eventuais alegações de improbidade, né? Mas essa é uma discussão que é financeira, não é tributária, ok? Então, a mesma coisa empréstimo compulsório. Você tem que ter previsão de restituição. Então, o que você faz com a receita é relevante. Você está vinculado ou à guerra, à calamidade pública, né? Aquele investimento, mas no final você vai ter que restituir. Entrou, vai sair. Tá? Você tem que prever isso na lei. Agora, vamos dizer que ele tenha desviado, ele criou para uma guerra. Aí você vai verificar lá e ele gastou dinheiro em outra coisa, pagou, sei lá, uma obra, que não tem nada a ver com a guerra. Houve um desvio de recurso. O desvio de recurso está no campo financeiro, não está no campo tributário. Não diz respeito à relação sujeito ativo, sujeito passivo, para fins de cobrança do tributo, ok? Então, isso é que vocês têm que ter em mente. Isso é relevante. Então, fechamos o terceiro, a definição legal, e o quarto, que traz a regra das espécies tributárias, e o cinco, que tem a mesma finalidade. Bem, considerando que eu tenho 5 espécies tributárias, eu vou começar a analisar com vocês cada uma delas. Então, vamos começar pelos impostos. Esse módulo nós não vamos ver impostos em espécie, né? Nós vamos ver só a parte geral. Então, o que me interessa aqui é, em primeiro lugar, a definição do que seja imposto. Então, vamos lá para o artigo 16 do CTN. O 16 diz o seguinte: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Esse é o conceito de um tributo claramente não vinculado. Ou seja, quando a gente fala que o tributo é não vinculado, eu posso ter dois conceitos possíveis. Um primeiro é esse. Ele não é contraprestacional. Ele não está vinculado a uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. A taxa é contraprestacional, né? A contribuição de melhoria é contraprestacional. Eles são tributos relacionados a uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. O imposto não. É claro que às vezes a gente pensa assim, IPTU está tão caro, né? Mas a minha cidade está tão abandonada, a minha rua está tão abandonada. Não estou afim de pagar IPTU, não. Eu tive um caso onde uma associação de moradores entrou em juízo com uma ação de consignação, querendo que todos os moradores daquela rua consignassem em juízo o valor do IPTU, porque eles disseram que a rua estava muito abandonada. Isso é motivo? Não. Você vai deixar de pagar o imposto porque a rua está mal cuidada? Não. O imposto, ele é cobrado independentemente, é o que está no 16, de uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Eu não tenho, o Estado não tem que realizar algo para cobrar o imposto. O imposto, ele vai, que eu brinco, para o bolo, né? É ele que vai financiar serviços indivisíveis, como saúde, educação, né? Então, assim, serviços públicos indivisíveis, né, que beneficiam toda a coletividade. Como regra, é a receita dos impostos que financiam serviços públicos indivisíveis. Tem alguns que são financiados por receita de contribuições especiais ou parafiscais, mas de uma forma geral, o que financiam são receitas de impostos. Então você tem um bolo, IPTU, mesma coisa, IPVA. Ai, minha rua está toda esburacada, a estrada está horrorosa. Isso aqui, esse meu bairro está todo abandonado. O IPVA não tem a ver com isso.
né? Ele é um imposto, ele é cobrado independentemente de uma atividade estatal relativa ao contribuinte. É o que está no 16. É um conceito de tributo não vinculado. A outro conceito de vinculação tem a ver a receita. Se a receita tem uma destinação específica ou não. Como regra, os impostos também não têm, né? O artigo 67 da Constituição Federal diz que as receitas dos impostos, como regra, não podem ser vinculadas. Você não pode vincular a um determinado fundo, a uma determinada despesa, né? Eles vão para aquele bolo para atender às atribuições constitucionais. É claro que o artigo 67 tem exceções, é um artigo que está no parte do direito financeiro, então vocês vão estudar no direito financeiro, não no tributário, mas porque tem a ver com a parte de vinculação na utilização da receita, mas o imposto ele é não vinculado nos dois conceitos, né? Eu não tenho a contraprestação do Estado e eu não tenho a vinculação da receita com uma despesa. Tá? Vocês veem que a contribuição já tem a vinculação da receita com a despesa. Tá? Ok? Então, essa é a definição legal. Eu tenho algumas classificações de impostos, algumas eu já até falei aqui, é mais uma revisão, e tem outras e outra que eu vou explicar. Na verdade, as duas, eu salvo engano, eu já falei aqui, mas eu vou me aprofundar. Eu tenho duas classificações de impostos que são relevantes. A primeira é que diferencia impostos pessoais e reais. Quando nós estudamos progressividade, a progressividade fiscal, né, como subprincípio de capacidade contributiva, eu falei dos impostos pessoais e reais. O que é o imposto pessoal? É aquele que leva em consideração, na hora em que você cria o imposto, você cobra, características do indivíduo, características do sujeito passivo. Você se lembra que eu expliquei a ideia de personalizar um imposto? É você trazer para a cobrança características do sujeito passivo, do contribuinte. Qual é o imposto que é pessoal? Eu só tenho um, imposto de renda. Então, quando você tem lá no imposto de renda, você pode abater gastos com dependente, você pode abater gastos com saúde, com educação. São características do indivíduo, são situações pessoais do indivíduo. Então, você está personalizando, ele é um imposto que é pessoal. Os restantes são todos reais. É claro, o que seria o real, então? Aquele que leva em consideração que o que é importante para a tributação é o bem que está sendo tributado. Então, você leva em consideração as características do bem que você tributa. Então, a gente pensa muito, né, como imposto real, IPTU, IPVA, ITBI, ITCMD, imposto de transmissão, mas ICMS é real, mercadoria, serviço, ISS é real, né, o IBS vai ser real. Então, são impostos que você vai ter, o que importa é o bem que está sendo tributado. Então, é isso. Agora, é uma classificação que está cada vez mais sendo superada, né? Vocês vejam, por uma questão de justiça fiscal, sempre que for possível, mesmo que o imposto seja real, a gente tem que tentar personalizar. Se você leva em consideração características do indivíduo, mesmo que o imposto seja IPTU, seja imposto, sei lá, ISS, ICMS, você vai ter uma tributação mais justa. Às vezes não é possível, mas sempre que for possível, eu já expliquei isso aqui, você deve tentar fazê-lo, né? Então, assim, essa classificação de impostos pessoais e reais, ela está ficando cada vez mais superada. No direito comparado, então, muito mais. Mas aqui no Brasil ainda se fala muito nisso, né? Pessoais e reais. A outra grande classificação é a que diferencia impostos diretos de impostos indiretos. Essa já é uma classificação importante. Até para quando nós formos estudar repetições de indébito, isso é importante, né? O que é um imposto direto? O imposto direto é aquele em que o sujeito passivo, o contribuinte, ele vai suportar o encargo financeiro. Ele não só recolhe ao fisco o tributo, mas ele suporta o encargo financeiro, ele suporta a cobrança. Então, do ponto de vista legal e econômico, ele suporta aquela tributação.
Já o imposto indireto é aquele que, pela própria formação do preço, pelo mecanismo de formação do preço, você pode embutir no preço da mercadoria, do serviço, aquele tributo, e você pode transferir o encargo financeiro a um terceiro, que vai suportar o encargo. Então, é uma ideia de repercussão econômica. Você, às vezes, você tem repercussão jurídica, porque a própria lei prevê, né, a possibilidade de você embutir no preço e transferir, e às vezes a repercussão é meramente econômica. Você, na hora que você elabora o preço para uma questão de mercado, você embute no preço e você transfere. Então, no imposto indireto, você vai ter as duas figuras. Você vai ter a figura do contribuinte de direito, que é aquele que é o sujeito passivo legal, é aquele que, se não tiver recolhimento do tributo, a Fazenda vai ajuizar a execução fiscal em face dele, porque ele é o sujeito passivo, o contribuinte de direito, aquele que está na lei. E você tem um contribuinte de fato, que não faz parte da relação tributária, mas é quem suporta o encargo financeiro. Por que eu digo que ele não faz parte da relação tributária? Porque se o imposto não for pago, a Fazenda vai ajuizar a cobrança em face do contribuinte de direito, não do contribuinte de fato, ok? O contribuinte de fato, ele é um terceiro estranho em relação tributária. Sujeito ativo, sujeito passivo, contribuinte de fato não faz parte dela, tá? Então, quais são os impostos que são diretos e indiretos? Esse também é uma outra questão, né? Essa é uma classificação que também muita gente acha que está superada, mas ainda é muito usada no Brasil. Então, imposto indireto. Vamos começar pelo que é o menor, né, em menor quantidade. O que são indiretos? ICMS e IPI, não há dúvida nenhuma. O importação e exportação, muitas vezes eles são indiretos, quando são por pessoas jurídicas que vão revender. Então, pensem, por exemplo, você vai importar. Eu sou uma empresa que importa para venda. Na hora que eu importei, eu vou pagar né, o estabelecimento importador é o contribuinte de direito. Na hora que ele revende, ele embute no preço o importação e repassa. Aí ele tem uma característica de indireto. Mas, por exemplo, se você faz uma importação por pessoa física ou pessoa jurídica para uso próprio, ele passa a ser direto. O contribuinte direito é o importador e ele não vai transferir o encargo, ele não vai repercutir, porque ele vai consumir, ele vai ficar com aquilo bem. Né? Uma pessoa jurídica adquire um maquinário, ele não vai revender, o maquinário é para ele exercer a atividade dele. É bem de ativo fixo, né? Então, assim, nesse caso, aí o importação vai ser direto. Ele pode ser indireto, sim, quando você importa para revender. Porque indireto pressupõe que você imputa no preço, você faça a incluir no preço aquele imposto e você transfira, né? Se é para consumo próprio, você não vai ter para quem transferir, né? Então, ICMS e IPI são sempre indiretos, sempre. É da natureza deles ser indireto. Importação pode ser. ISS também. Como regra, o ISS é indireto. Tá? O ISS, o STJ já decidiu por tema repetitivo que o ISS, como regra, ele é um imposto indireto, quando ele é calculado sobre o preço do serviço. Toda vez que a base de cálculo for normal, o preço do serviço, o ISS é indireto, porque você pode embutir no preço e transferir. Agora, quando você tiver bases de cálculos diferenciadas, como é o caso das sociedades uniprofissionais, sociedade de advogados, de médicos, onde a base de cálculo não é o preço do serviço, aí o STJ entende que o ISS passa a ser direto. É um raciocínio parecido com o imposto de importação, ok? Fora isso, exemplos de impostos diretos. O IPTU é direto, tá? Eu sei que a gente pode colocar num contrato uma cláusula para transferir para o locatário o IPTU, mas vocês vejam, é por força de um contrato, de uma cláusula, que nós vamos ver que sequer é oponível à fazenda. O imposto indireto é aquele a transferência do encargo se dá pela natureza do próprio imposto. É no mecanismo de formação do preço. O IPTU, eu tenho contribuinte de direito só, aquele que está indicado na lei. A transferência eventual para o locatário é por força de contrato. É uma cláusula contratual. Ela não é oponível à fazenda, ok? IPVA é direto, ITR é direto, os dois impostos de transmissão são diretos.
né? O ITBI e o ITCMD, o imposto de renda é direto. Então, eu diria que aqueles que são sempre indiretos são ICMS e IPI, porque eles são não cumulativos e indiretos, né? Os outros, vocês vejam assim, tem gente que acha que imposto de renda de pessoa jurídica, em alguns casos, poderia ter uma característica de indireto. Hoje em dia, nenhum deles é uma verdade absoluta, mas, de uma forma majoritária, imposto de renda é direto, ok? Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos estudar a próxima espécie tributária, que são as taxas. Taxas caem muito em PGE e PGM. No último concurso da PGM do Rio, uma das questões específicas da primeira fase foi de taxas, tá? A taxa cai muito. Então, até a nossa próxima aula.